pteridófitas. Bem, dentro dessas pteridófitas, nós vamos falar das avencas, do samambaia-açu, da renda portuguesa, né? Temos vários tipos de samambaia, uma diversidade muito grande. E quando nós falamos em pteridófitas, né, conhecidas também como as felicíneas, nós temos que pensar que neste grupo de vegetais nós estaremos destacando que são plantas que crescem muito mais. Como vocês podem observar aqui, o samambaia-açu, que era muito utilizado para fazer aquele vaso xaxim, mas ele está entrando em extinção, então hoje não se utiliza mais. As avencas, né? Geralmente encontramos avenca, renda portuguesa, nas varandas das casas, tá? Então são plantas que crescem, são plantas de grande porte. E por que são plantas de grande porte? Porque elas ganham os vasos condutores, elas têm xilema e têm floema. Mas mesmo assim, sendo de grande porte, que estão em lugares mais sombrios, ainda dependem da água para a reprodução. Dentro das pteridófitas, portanto, nós temos as seguintes classes: as psilofitíneas, né, esse tipo de samambaia, as esquisetíneas, ou chamadas de esquisetons, as felicíneas de modo geral, as samambaias e também os licopódios. Então são todas classes de samambaias, né, de pteridófitas. Esses vegetais, eles foram um dos primeiros grupos dos estudados até agora a conquistar o ambiente terrestre. São vegetais, plantas que dependem de pouca luz, baixa luminosidade, então ficam em sombras, são umbrófitas. Então aqui nós temos samambaias, um tipo de samambaia numa varanda. Aqui nós temos um outro tipo de samambaia que é o chifre de veado, né? Olha, muito lindo por sinal. E eles ocupam o ambiente terrestre, mas dependem da água para o encontro do anterozoide com a oosfera, certo, pessoal? Bem, estas plantas, portanto, são classificadas como vasculares, ou seja, elas têm o vaso xilema, que é o vaso que conduz a seiva bruta, e o floema, que conduz a seiva elaborada. Portanto, eles apresentam os vasos que são chamados de liberolenhosos, ou seja, os vasos liberianos. O xilema conduz a seiva bruta, o floema conduz a seiva elaborada. Também nós temos que pensar que se eles têm esses vasos condutores, como nós podemos observar aqui, olha, a seiva bruta conduzindo o lenho e a seiva elaborada sendo conduzido pelo vaso liberiano, ou seja, pelo floema. A seiva bruta é a água e os sais minerais que segue para a folha, não é? E esse vaso, portanto, lá nas folhas ocorre a fotossíntese, produzindo a glicose, o floema vai distribuir a seiva elaborada, vai distribuir para todas as partes da folha e inclusive para as células da raiz e do caule. Então, já não temos mais aqui aquela dependência do arraste da água por osmose, certo, pessoal? Como tínhamos nas briófitas. Então, isso para elas era um fator limitante do seu crescimento. Por isso que as samambaias, ou seja, as pteridófitas, são plantas de grande porte. Mas também nesses vegetais, nós observamos aqui a presença de folha, de raízes do tipo adventícias fora do lugar e de um caule do tipo rizoma. Então são plantas que agora têm raiz, caule e folha, e as briófitas não tinham. Como as briófitas não tinham, elas eram classificadas de talófitas. Como as samambaias têm raiz, caule e folha, elas são classificadas como plantas do tipo cormófitas. E não é mais uma talófita, olha aí, já ganhou alguma coisa, né? Além dos vasos condutores, tem raiz, caule e folhas verdadeiras. Lembrando que numa folha de samambaia nós temos os folíolos, né? Então são folhas compostas. Esta folha grande é a folha adulta.
E esta folha que está enroladinha é o báculo, ou chamada de feto. Seu caule é do tipo rizoma e suas raízes nascem fora do lugar, são as raízes adventícias. Então, as pteridófitas são classificadas como vasculares e cormófitas. Bem, é comum nós encontrarmos nas folhas das samambaias, na face inferior das folhas de uma samambaia, uns pontinhos escuros que são chamados de soros. O que vem a ser esses soros? Bolsas que abrigam esporos, que são, por sua vez, denominados de esporângio. Então, retomando, temos uma diversidade aqui de samambaias. As samambaias são vegetais já mais evoluídos, classificados como cormófitas pela presença de raiz, de caule do tipo rizoma e de folhas. Atrás da folha, na face inferior da folha, ficam os pontinhos escuros que são chamados de soros, que compreende bolsas que contêm células mães de esporos, né? E esses esporos, quando produzidos, ficam no interior dessas bolsas que são chamados de esporângios. Então, olhando aqui, eu tenho a face inferior com os soros, certo? Na samambaia, o que eu estou vendo? A raiz, o caule, a folha, todas estas estruturas são formadas por células diploides. Então, é a minha geração esporofítica, é a minha geração duradoura. Sempre que eu olho na samambaia, eu vou ver a folha da samambaia, seja a fronde, a folha adulta, ou o feto, ou báculo, a folha jovem. E eu sei que ela é adulta porque na face inferior da folha, a gente vai ver esses soros, esses pontinhos aqui, que são bolsas que contêm os esporos. Temos aqui um outro exemplo de samambaia, que é o samambaiaçu, e podem observar que aqui tem as folhinhas enroladas, né, que são as folhas jovens, fetos ou báculo. E esse é um tipo de samambaia que atinge metros, alcança metros, lembrando que esse samambaiaçu era utilizado para fazer o xaxim e também é ainda um exemplo de samambaia. Observando assim essa chave de classificação das samambaias, das pteridófitas, retomando também alguns assuntos como as algas, nós lembramos que as algas eram talófitas, que vivia no meio aquático, que dependia da água para a sua reprodução. As briófitas, elas já ocuparam o ambiente terrestre, mas dependia da água para a sua reprodução. E não tinha raiz, caule e folhas verdadeiras, então era considerado uma talófita. Mas tanto nas algas quanto nas briófitas, após a fusão dos gametas, formava-se um zigotinho que entrava em divisão e originava um embrião. Então, todas as plantas têm embriões, as algas, as briófitas, e nas próprias pteridófitas também vamos encontrar o quê? Embriões. Porém, essas briófitas eram plantas avasculares. Passamos a estudar as pteridófitas. Elas ganham vasos condutores. Elas são traqueófitas, elas têm xilema e têm floema. Mas as briófitas e as pteridófitas não têm sementes, tá certo? Elas não têm sementes, não produzem sementes. Mas as pteridófitas, ela cresce mais que uma briófita porque tem vaso condutor. Ela ganhou vaso condutor. Ela é uma traqueófita. Mas também depende da água para a sua reprodução. E lembrando que as briófitas e as pteridófitas têm o aparelhinho reprodutor escondido. Logo, elas são criptógamas. Que nas gimnospermas, que ainda iremos estudar, surge a semente. E que nas angiospermas elas ganham flores e frutos. Então, como podemos observar, todos os vegetais têm embriões. Mas vasos condutores a partir de pteridófitas, sementes a partir de gimnospermas, frutos em angiospermas. Bem, então, como eu disse, aqui eu tenho uma geração esporofítica e atrás das folhas nós vamos encontrar os soros, as bolsas de esporângio.
Dentro desses esporângios vamos encontrar os esporos. Os esporos são células haploides que caem num ambiente úmido, germina, originando a geração gametofítica, que lembra assim quase que um coração. E aqui nós já podemos observar já desenvolvendo o esporófito, né? Então, esse gametófito vai se desenvolver num esporófito. Mas, quando o gametófito, que é a geração haploide, origina o zigoto, ele teve que formar gametas. Os gametas nessa geração gametofítica, que é haploide, tem que ser formada por mitose. O gametófito vai formar o anterozoide por mitose e a oosfera por mitose, que ficarão dentro do anterídeo e do arquegônio, respectivamente. Quando o anterozoide encontra com a oosfera é que acontece a fecundação. E aí, originando o zigoto vai originar o esporófito. Gente, quando o gametófito origina os gametas por mitose, esses gametas vão se encontrar através da água, dependendo da água. E o anterozoide vai ao encontro da oosfera atraído por uma substância química. Então, é o quimiotaquitismo. E ele se movimenta o flagelo. Então, tem movimento. O flagelo agora tem movimento, que é o tactismo. O encontro se deu porque foi atraído uma substância química. Porém, esse anterozoide, ele tem o flagelo para movimentar. Então, esse encontro se deu através do tactismo, movimento do flagelo até a oosfera. Então, eu tenho aqui uma folha vista, né, pela face inferior, os soros. Quando nós cortamos esses soros, essas bolsinhas aqui, olha, nós podemos ver contido dentro dessa bolsa muitos e muitos esporos que foram formados por meiose, tá bem? Porque eram células mães de esporos, células de esporócitos, era 2N. Quando a célula 2N forma esporo, esporo é N. E aqui então dentro desses soros aqui, olha, em corte, nós podemos observar que cada esporângio está preso aqui por uma hastezinha, né, olha. Então, aqui seria o indúzio e aqui as bolsas de esporângio, tudo isso aqui dentro seria isso aqui, esses soros, tá certo? Presos a por hastes, essas esporângios presos por hastes a essa região da folha da planta, da samambaia. Quando esse indúzio então se abre, porque ele se desidrata, já é sinal que os esporos estão prontos para entrar em germinação. Então o indúzio se abre, libera o esporo, que vai cair num ambiente úmido. Vou fazer questão de voltar essa parte aqui, pessoal. Dentro dessa bolsa, que é o esporângio, existem as células mães de esporo, os esporócitos, que sofrem meiose e formam esporos. Cada célula 2N forma 4 células N, que são os esporos. Cada célula de esporo caindo num ambiente úmido entram em germinação, formando um gametófito, que é a geração haploide. Então, na planta, nós temos a geração esporofítica e a geração gametofítica. A esporofítica é 2N, a gametofítica é a geração N. Como vocês podem observar, um esporo se desenvolveu nesta estrutura aqui, que é o gametófito. Pode acontecer desse gametófito, como este que nós estamos estudando, dele ter numa mesma geração o arquegônio, que vai produzir a oosfera, e o anterídeo, que vai produzir o anterozoide. Ah, então vai acontecer uma autofecundação? Não, não vai. Não vai por quê? Porque existe aqui o que nós chamamos de protandria.
Os gametas irão amadurecer em épocas diferentes para evitar essa autofecundação. Mas num vaso de samambaia tem muita samambaia, então ele tem vários gametófitos. Então o anterozoide de um fecunda o outro, a oosfera do outro. Não acontece essa autofecundação. Mas também, quando esse arquegônio produz os gametas, que seria a oosfera, vai acontecer por mitose. Quando o anterídeo vai produzir o anterozoide, que é o gameta masculino, também vai ser por mitose. Por quê? Porque esta geração gametofítica é a geração reduzida, é a geração haploide, que vai dar origem a essa geração diploide, que é a minha geração duradoura, a que eu sempre vou visualizar na planta. Eu olho para a samambaia e eu vejo quem? O esporófito. Somente quando ela está lá na sua reprodução que vai ter o gametófito. Sendo assim, vamos partir para o ciclo reprodutivo das pteridófitas. Eu tenho aqui uma samambaia, a minha geração esporofítica. Na face inferior eu tenho a bolsa, os soros contendo a bolsa cheia de esporos. Estas células de esporócito que estão dentro do esporângio vão sofrer uma meiose e vão formar esporos. Estes esporos, dentro desse indúzio, quando ele se desidrata, então ele se abre e libera os esporos. Os esporos, caindo num ambiente úmido, começam a germinar e forma esse protonema, uma planta ainda bem primitiva, né? E aí vão observando que vai originando uma estrutura que lembra um coração, que será chamado de gametófito ou prótalo. Como eu mostrei na imagem anterior para vocês, eu disse que nesse gametófito pode ter o arquegônio, que vai formar a oosfera por mitose. Nesse gametófito pode ter o anterídeo, que vai formar por mitose o anterozoide. Numa mesma geração, no gametófito, os dois aparelhinhos reprodutores escondidos, por isso que ela é uma criptógama. Mas quero lembrar a vocês que os gametas irão amadurecer em épocas diferentes para evitar a autofecundação. Como no vaso de samambaia tem vários gametófitos ali, quando nós molhamos ou cai a chuva ou o sereno, a água ao escorrer leva os anterozoides de um gametófito para o outro. Sendo assim, a água que fará o transporte deste anterozoide o levará até um arquegônio, e esse arquegônio tem no seu interior a oosfera. Portanto, quando o anterozoide se encontra com a oosfera, ocorre uma fecundação, lembrando que dependeu da água. E ocorrida a fecundação, forma a célula ovo ou zigoto, que é uma geração Q2N. Essa célula ovo ou zigotinho começa a sofrer divisões mitóticas e ela vai se desenvolvendo neste gametófito. Porém, esse embriãozinho que está se desenvolvendo aqui, olha, vai formar futuramente o esporófito. Ele vai crescer e ele vai utilizando os nutrientes das células que estão disponíveis neste gametófito. Então, este gametófito desaparece, porque todos os nutrientes ficaram onde? Nas folhas, nos báculos, no caule e nos rizóides. Sendo assim, esse gametófito originou um esporófito. Esse esporófito, essa folha jovem, ela vai desenrolar numa folha adulta, uma fronde. Atrás da folha vão formar os soros novamente. Dentro dos soros lá, das bolsas de esporângio, os esporos vão ser formados por meiose, vão ser liberados num ambiente úmido
vão germinar, vão dar origem aos gametófitos. Esse gametófito, ele é hermafrodita porque ele tem o arquegônio e o anterídeo. Então, é um gametófito hermafrodita. Só que não vai acontecer a autofecundação, porque eles amadurecem em épocas diferentes. E quando o anterozoide for transportado pela água até o arquegônio feminino, vai acontecer uma fecundação, vai originar o zigotinho, o zigoto vai se desenvolvendo sobre esse gametófito, consumindo os nutrientes dele e forma novamente o esporófito. Bem, percebe-se que um esporófito originou um gametófito, o gametófito originou um esporófito. Então nós temos aqui uma geração haploide. Quem é a geração haploide? O esporo é haploide, o gametófito é haploide. Quem é a geração diploide? O zigoto é diploide, o esporófito é diploide. Então uma geração esporofítica, 2N, originou uma geração gametofítica. Mas gente, aqui nós estamos falando do ciclo da samambaia e temos que lembrar que as samambaias apresentam o ciclo das isosporadas e ciclo das heterosporadas. O que é o ciclo das isosporadas? Quando essa célula mãe de esporo sofreu a meiose, ela poderia ter originado esporos todos iguais, mesmo tamanho, iguaizinhos. Então cada esporo desse se dividiu, germinou mitoticamente, né? Foi por ação da divisão mitótica, então sofreu uma germinação e passou a ser um gametófito. Como os esporos eram todos iguais, desenvolveu um gametófito que é hermafrodita. Por isso que eu falo que é ciclo das isosporadas, porque os esporos eram iguais, iguais. Poderia acontecer também desses esporos ser diferentes, uns maiores e outros menores. Então não iria originar, não vai originar um gametófito hermafrodita, mas sim gametófito com sexos separados. Bem, esquematicamente, no ciclo das pteridófitas, nós vamos observar então que essa geração, por exemplo, gametofítica, ela tinha, por exemplo, o gametófito é o protalo e ele é hermafrodita, que por mitose formou lá dentro do anterídeo e do arquegônio o anterozoide e a oosfera, que são os gametas, por mitose, certo? Lembrando que o protalo é hermafrodita. Esses gametas se fundem, formam um zigoto. O zigoto começa a se desenvolver em embrião e passa a ser um esporófito, que é aquele coraçãozinho que vai se reduzido e forma um esporófito, que é a samambaia. Essa samambaia já na fase adulta, lá na face inferior, vão desenvolver os soros, que contêm as bolsas, que são os esporângios, que contém as células mães de esporos, que ao sofrerem a meiose origina os esporos, que são células haploides. Mas cada esporo vai se desenvolver em protalos. Então veja, quando lá dentro do esporângio a meiose originou sempre os esporos iguais, então formou um protalo hermafrodita. Porém, se os esporos forem diferentes, os gametófitos terão sexos separados, mas vai acontecer a reprodução do mesmo jeito que aconteceu neste esquema. Então, no ciclo das isosporadas, lembrando, os esporos são todos iguais, então eles originam um gametófito hermafrodita, e esse gametófito hermafrodita, nele não vai acontecer a autofecundação, mas os anterozoides são transportados pela água e vai acontecer uma fecundação e vai originar o zigotinho, que vai dar origem ao embrião, que é 2N. O embrião cresce, se desenvolve mitoticamente e passa a ser um esporófito. Ciclo das isosporadas, porque os esporos eram todos iguais, tá certo, gente? Ciclo todos iguais. Porém, numa heterosporia, ou seja, no ciclo das heterosporadas, podemos observar que aqui é o esporófito, que ele sofreu meiose.
E ele formou esporos pequenos, micrósporos, esporos grandes, megásporos. Esses micrósporos originaram o microgametófito, que é aquele coraçãozinho, aquele gametófito, mas que só tem o aparelho reprodutor masculino. Que esses megásporos originaram um megagametófito, que é aquele coraçãozinho, aquele protalo, aquele gametófito, mas que só tem o arquegônio. Então, aqui no microgametófito, o anterídeo dele só vai produzir o quê? O anterozoide. Nesse megagametófito, o arquegônio dele, por mitose, só vai produzir o quê? O gameta feminino, que é a oosfera. Percebe? A produção dos gametas é mitoticamente. O que difere é que o esporófito formou esporo maior, menor. O menor formou o gametófito masculino, o maior esporo formou o gametófito feminino. E a partir do momento que aconteceu essa fecundação, originou-se o zigotinho, que deu origem ao embrião, e o embrião originou o esporófito. E aí reinicia novamente o ciclo. Então, nós temos que lembrar que as samambaias apresentam o ciclo das isosporadas ou ciclo das heterosporadas, mas continua sendo um ciclo haplodiplobiôntico, ou seja, onde acontece a metagênese. Certo? Então, temos aqui as imagens, tá? Com os detalhes para vocês reverem novamente. Chama a atenção aqui dos soros, né? A bolsa que contém os esporos, os esporângios, os esporos que são células haploides. Essa plantinha que está aqui germinando é o protonema, é uma estrutura filamentosa. Ela vai se desenvolver no protalo. Esse protalo só vai ser hermafrodita, ele só vai ter o arquegônio e o anterídeo se ele foi originado por esporos que eram do mesmo tamanho. Porque se ele fosse de esporos de tamanhos diferentes, teria gametófitos com sexos separados. Mas tanto em um quanto no outro, após a fecundação aqui, moçada, olha, o ciclo é idêntico.